Então, gente, voltei. Fiquei um tempo sem postar, mas consegui me organizar e voltei com força total para que a gente venha estar construindo esse canal da melhor forma possível. E o livro que eu escolhi hoje é um livro muito comentado, assim, que desde quando ele entrou em promoção na Amazon, em alguns outros sites como Submarino, Magazine Luiza, ele ficou em volta por uns R$ 10, R$ 9,90. Então muitas pessoas compraram e teve muita expectativa em relação a esse livro, que é A Garota do Lago, de Charles Darwin. Eu também adquiri o livro e foi por conta de um grupo de leitura coletiva no WhatsApp e a maioria queria muito ler esse livro e acabou que a gente escolheu ele para leitura coletiva. Então, esse livro, ele conta a história de tanto da jornalista que investiga o crime, como da própria garota que foi morta. Né? A garota do lago, ela é a Becca, né, Becca? E essa, no caso, Rebeca, né, o nome da garota, e ela foi morta e ela não tinha inimigos, não tinha nenhum histórico, né, de alguém que possa ter tido raiva dela, que possa ter cometido um crime. E a morte dessa garota numa cidade muito pacata, uma cidade, né, como descrita no livro como pacata, uma cidade calma, né, uma cidade de certa forma isolada, ela chama muita atenção dos moradores, porque não é comum, sabe, ter homicídios por lá, né? E foi um homicídio assim muito brutal, assim, que era uma garota universitária, né, estudante de pós-graduação em direito. E ela parece morta, e a família dela tinha uma casa, né, de veraneio nesse local, né, uma casa próxima a um lago, como outras famílias também que tinham casas de veraneio. E o pai dela era uma pessoa muito influente, né, politicamente, né, e ele estava disputando um cargo político, né. Então acaba assim que a jornalista, que ela acaba sendo encarregada do caso, que é a Cassie, ela acaba recebendo esse caso do chefe dela como se fosse um caso fácil de ela escrever sobre, né, como se fosse ser uma matéria rasa e fraca, e que o chefe dela meio que mandou ela para esse local com o intuito de que ela tirasse férias, sabe? Então, a Cassie, ela recebe esse caso, ela é uma jornalista muito conceituada, muito conhecida, ela tem vários livros publicados e ela acaba sofrendo um incidente, né, enquanto ela caminhava, porque ela gosta muito de correr, ela acaba sendo estuprada, isso é jornalista, né, ela acaba sofrendo um estupro e ela não consegue reconhecer o assassino e acaba que ela tira um mês de licença do, do trabalho, né? Ela acaba recebendo essa licença à força, porque ela meio que quer passar por cima de tudo que ela está sentindo, não quer admitir o sofrimento, porque a cabeça dela é muito lógica, né, e pouco emocional. E acaba que ela recebe à força essa licença do chefe, e assim, quando ela volta, ele pega dar esse caso para ela ir para esse local pacato, esse local tranquilo, escrever sobre a Becca, sabe? Então o chefe mandou ela para esse caso sem esperar muita coisa, sabe? Como se fosse uma matéria rasa, uma matéria que não exigiria muito esforço dela e que ela aproveitaria esse período como meio que umas férias, né? Só que quando a Cassie ela chega no local, ela percebe que há muita fofoca, né, muita especulação em torno do assassinato, e ela percebe que tanto a polícia acaba ficando um pouco perdida, porque acaba que o pai da Becca, ela começa a descobrir que o pai da Becca, ele meio que está tentando afastar a mídia, afastar as pessoas desse incidente, sabe? Como se ele quisesse mesmo ocultar as coisas, esconder para que as coisas não viessem à tona e se impedisse ele de ocupar novas posições políticas, né? Fosse ficar uma situação popular ruim para a família.
Então acaba que a Cassie ela começa a perceber alguns equívocos, como por exemplo, no lugar da polícia local estar responsável pelo caso, acaba que o caso é tirado da polícia local e colocado para a polícia federal. E a polícia federal não quer que ninguém se envolva e muita é, especulação assim de esconder, sabe, de querer que as pessoas não esqueçam o caso e deixem ele para lá, sabe? Então, a Cassie ela começa a investigar, né, esse caso da Becca. E uma das coisas assim que me deixou um pouco meio assim nesse livro é que ela começa a investigar e ela começa a ter acesso a coisas, assim, as pessoas meio como se as pessoas estivessem meio que esperando ela aparecer para dizer, olha, toma essa pista, sabe? Então, assim, se no lugar de jornalista o autor tivesse colocado ela como uma investigadora, sabe, como uma detetive, eu acho que faria mais sentido, sabe? Porque as táticas que ela usava, sabe, para descobrir as coisas, sabe, para ter acesso às informações, eu acho que ficou assim muito forçado para a profissão que ela ocupava de jornalista, né? Outra crítica minha também em relação ao livro é porque assim a a Cassie ela acaba tendo um envolvimento amoroso, sabe, com um dos médicos que acaba ajudando ela a ter acesso à autópsia de Becca. E esse envolvimento amoroso, ele fica muito assim, sabe, tipo assim, do nada, sabe? Não teve um desenvolvimento ao longo do livro desse sentimento ou dessa afeição dela pelo médico e do médico por ela, sabe? Ficou uma coisa como meio, pô, sabe? Então, é outra crítica minha. Mas uma coisa legal que eu achei nesse livro é que os capítulos eles são intercalados entre a Cassie, né, o quanto que ela os dias que ela está investigando o caso e volta para meses antes da Becca ser assassinada, mostrando a história, os diálogos da própria Becca, né? Com o namorado, com os amigos, sabe? Mostrando toda a história, né? O quanto, como a história da própria Becca que culminou nesse assassinato, né, até o fim. Então mostra assim, tipo, um mês antes, 30 dias antes, né, a história de Becca. Isso os capítulos intercalam, sabe? Entre a Cassie investigando e entre o passado da Becca. Então isso torna a leitura meio bacana, sabe? Porque não cai numa coisa monótona, sabe? Uma hora você tá lendo sobre a Cassie investigando e outra hora você tá voltando ao passado da Becca. Então isso tornou a leitura muito mais dinâmica. Eu achei muito legal isso que o autor fez, né? Em relação assim à história no geral, eu achei assim, foi o primeiro livro do autor, né, que ele publicou do Charles. E quando a gente lê na introdução, né, na própria opinião do autor, né, apresentando o livro, então ele mostra assim, que ele teve um pouco de dificuldade para concluir o livro, e eu acredito, sabe? Porque, assim, na verdade, o que eu senti nesse livro foi uma falta de bagagem teórica mesmo. Porque, assim, a história dava para discutir tantos pontos bacanas, como, por exemplo, a Becca, ela era muito bonita, né? E por causa disso, ela atraía muita atenção de quem estava em volta dela. E essa questão também da... Então, isso já mostra, assim, o quanto que a mulher, muitas vezes, ela é vista como um objeto, sabe? Então, ele poderia ter levado por esse lado um pouco a história, ou então, assim, do próprio estupro da Cassie, né? O quanto que uma pessoa estuprada, o que é que ela sente, porque mostra, assim, como a Cassie, ela, durante o livro, ela acaba relatando, né? Porque quando ela descobre que a Becca, ela foi estuprada, ela acaba voltando, né, atrás da própria história e desabafando com uma amiga que ela faz na cidade sobre o estupro. E ela conta como se ela tivesse, tipo, contando que foi comprar pão ali na esquina, sabe? Então, acho que por ter sido um homem que escreveu e ficou assim claro que ele não pesquisou tanto sobre o assunto, sabe? Ele teve a ideia da história e escreveu. Essa foi a impressão que eu tive. Então não ficou assim uma coisa assim real, sabe, de como uma vítima de estupro ela se sentiria tipo narrando aquilo. E essa falta assim de profundidade de conteúdo no livro tornou assim a leitura um pouco rasa, sabe? De forma que a gente não consegue sentir,
sabe? O que o personagem está sentindo ao ler, sabe? Ficou uma coisa muito narrada, sabe? Então, assim, foi um livro assim, que eu tive muitas altas expectativas, mas que não foram assim correspondidas, né? Mas assim, outra crítica que eu tenho é que fica assim subentendido no diálogo dos personagens que a Becca, ela meio que usava essa essa questão assim das pessoas se interessarem por ela por benefício próprio, como se ela provocasse um interesse dos homens em volta dela de propósito, e isso fez com que ela culminasse no assassinato dela, sabe? E isso fica assim totalmente sem noção, porque quando a gente vai ver o perfil do Bradley, né, que foi o assassino da Becca, ele mostra assim que ele era uma pessoa totalmente assim obsessiva, sabe, que independente do que a Becca tivesse dito ou feito, a obsessão dele permaneceria a mesma, porque ele era uma pessoa doente, sabe? Então, então eu achei meio machista, sabe, essa colocação assim em alguns diálogos do livro, como se a Becca tivesse percebido o interesse do amigo e tivesse tido de propósito atraído a atenção dele para ficar em volta dela, agradando ela, sabe? E como se ela tivesse sido meio culpada pela morte dela, sabe? Então achei essa colocação um pouco machista. Mas no geral, assim, é um livro assim que eu vi que ele tem quase 300 páginas, ele tem em torno de 293 páginas. É uma história que eu achei razoavelmente fraca, porque eu já sou bem assim, acostumada a ler livro de ficção, mas eu achei a ideia do autor brilhante, porque ele conseguiu, assim, com a sua escrita, assim, tipo, prender a gente até o final, embora que o final ele tivesse meio óbvio, sabe, meio decepcionante, assim, tipo, algumas coisas desnecessárias no livro, como, por exemplo, matar o Jake morreu, tipo, do nada em um acidente de avião, assim, tipo, assim, nossa, pra que o Jake precisava morrer mesmo? Achei meio desnecessário isso, sabe? Não acrescentou em nada a história, o Jake ter morrido, só eliminou ele como suspeito, sabe? Para o livro terminar mais depressa, foi essa impressão que eu tive. Mas eu achei assim que é uma história assim rasa de suspense, mas que prende o leitor até o final. Então eu achei assim que ele pegou uma história assim fraca e conseguiu compor um livro, sabe? Foi a impressão que eu tive que essa história, ela poderia ser resumida num conto, sabe? Se ele tivesse construído um livro de contos com histórias de crimes que ocorreram próximo ou em volta de lagos, eu acho que teria ficado mais bacana essa história resumida em um conto. Mas ele conseguiu, brilhantemente, né, estender essa história para que rendesse um livro. Né? Então, eu achei isso muito brilhante, sabe? Então, de certa forma, é um livro que vale a leitura, assim, nesse período de pandemia, né? Para a gente desanuviar um pouco, né? Distrair a cabeça, sair um pouco da ressaca literária, sabe? E eu reconheço que tem pessoas que realmente amam o livro, né? Que realmente assim, têm opiniões assim totalmente discordantes da minha, assim, que pensam totalmente o contrário. Não estou dizendo que a história é ruim, a história é boa, sabe? Só pontuei algumas coisas que realmente, né? Ficou muito claro assim na história, mas que de certa forma eu acredito que ele brilhantemente conseguiu, né, fazer uma história que daria um conto, né, rendeu um livro e é um livro bacana para passar o tempo, para distrair a cabeça, principalmente nesses tempos de pandemia, e o custo-benefício tá ótimo, né, pelo preço dele. Né? Então, assim, o livro ele tem uma qualidade muito boa, assim, as páginas elas não são finas, né? Elas têm uma gramatura boa. As letras elas são num tamanho acessível para ler. As páginas são amareladas. A capa ela também tem é uma capa boa assim né, que naturalmente, né, compõe a maioria dos livros do material, uma capa de qualidade. Esse relevo aqui, esse nome é Garota do Lago, em alto relevo,
deixou a estética muito bacana, sabe? Então, eu acredito assim que vale os R$ 10, vale a história, vale o custo-benefício e aguardo a opinião de vocês em comentários, sabe? Fiquem à vontade para expor opinião, para discordar de mim, para pontuar alguma coisa e até a próxima.